A prática de fé que melhor define a vida de um cristão é a Santa Ceia. E muito antes da instituição dessa doutrina, uma vez o Senhor Jesus pregou uma mensagem onde ele disse que quem não comesse a sua carne e bebesse do seu sangue não era digno dele. E com essa pregação muitos escandalizaram, muitos seguidores abandonaram, pararam de segui-lo. Ele perguntou para Pedro: "E vocês também vão me abandonar?" E aí Pedro declarou uma das frases mais célebres do Evangelho. Ele disse: "Senhor, para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna." E aí é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, sobre a Santa Ceia e a importância dessa prática na nossa vida espiritual. Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos, eu sou o pastor Murilo e nós estamos já encerrando a Semana Santa, já na reta final dessa semana onde a gente aprendeu tanto, foi uma semana de muito aprendizado espiritual, já é quinta-feira, amanhã é a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira santa. E hoje, antes da gente encerrar a nossa semana de estudos, eu não podia deixar de falar sobre a importância da Santa Ceia. Quais são os preceitos dessa doutrina, qual é a importância dela na vida de um cristão, como que ela foi instituída pela primeira vez, todos esses detalhes a gente vai tentar explorar um pouquinho nesse vídeo, sem muitas delongas, tá? Então, para começar esse estudo de hoje, eu quero ler para você o que está escrito no Evangelho, aqui em João, capítulo 13, a partir do versículo de número 21. Acompanhe comigo a leitura. Vou ler João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que faz, faze-o depressa. Amém? Até aqui a leitura. Explicando o contexto geral. Aqui eram os preparativos para a primeira Santa Ceia. Até então a gente conhecia do Velho Testamento, vindo do tempo de Moisés, a gente já falou aqui essa semana sobre isso, a prática da Páscoa, a ceia da Páscoa. Mas dessa vez algo diferente vai acontecer. O Senhor Jesus vai instituir uma nova doutrina. Ele escolhe uma casa, que vai ser na casa de Marcos, né? O Marcos era um adolescente ainda, casa dos pais de Marcos, e aí eles estavam sentados à mesa. Lembre-se que a mesa era no formato de uma letra U. O Senhor Jesus está na cabeceira da mesa, de um lado dele está o apóstolo João. João escrevia sobre ele mesmo dessa forma, né? O discípulo amado, ele se sentia assim, um rapaz ainda, um jovem, e do outro lado está o Judas Iscariotes. E aí o João tinha tanta intimidade, tanto amor, que ele está deitado aqui, encostado ao peito de Jesus. O João está dessa maneira e o Judas aqui ao lado esquerdo. E aí o Senhor Jesus declara isso: um de vocês vai me trair. Isso tudo, gente, antes de consagrar o pão e o vinho. Ainda não era o pão da ceia. E aí um de vocês vai me trair. Todo mundo fica incomodado. E aí o Pedro, que está lá na ponta da mesa, acena para João e diz: olha, né, encena para ele, pergunta aí, quem é o traidor? Aí o João aqui pertinho pergunta: Senhor, quem vai trair? No outro evangelho, se não me engano, Mateus ou Lucas, ele até pergunta assim: por um acaso sou eu, Senhor? E o Judas está aqui do lado, nem percebeu esse diálogo todo, está lá com aqueles pensamentos malignos, imaginando como vai fazer para entregar o Senhor Jesus. E aí Jesus fala: é para quem eu der o pão molhado no vinho. Ele pega o pão, molha no vinho e entrega para o Judas.
ele come, não consagrado ainda o pão, tá? Ele come, Satanás entra nele e o Senhor Jesus diz que vai fazer, faz depressa, ele sai para traição. E só aí é que depois dessa saída do Judas, né, aquela cadeira fica desocupada, só aí que o pão é consagrado, o vinho é consagrado e é instituída a primeira Santa Ceia. Por isso que nós não temos a prática, nesse momento, nesse ritual da ceia de Cristo, de molhar o pão no vinho. Primeiro, como orienta aqui na palavra, nós separamos um do outro. Primeiro o pão, depois o vinho. Ok? Então, esse é o momento aqui da celebração da Santa Ceia. Que dia que aconteceu isso? Na quinta-feira à noite. No jantar da quinta-feira. E aí, após esse jantar, é que eles vão sair, vão para o jardim do Getsemane, onde vai acontecer a traição, onde o Senhor Jesus soa ali aquelas gotas de sangue, faz aquela oração, e a partir dali que ele é preso e começa a tortura até o momento da crucificação. Esse é o contexto. Amém? Então, para que a gente possa compreender melhor a importância da Santa Ceia, a gente precisa avançar um pouquinho na palavra e ir até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo explana melhor essa doutrina. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, a gente vai fazendo a leitura e vai trazendo a explicação. Então, 1 Coríntios 11, 23, eu acredito que todas as igrejas evangélicas utilizam desse texto no momento da celebração da Santa Ceia. Está escrito assim, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é, o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, no momento da Santa Ceia, primeiramente o pão. Até porque tem a situação do Judas comer o pão molhado no vinho. Só o pão, tá? Verso 25. Semelhantemente, também, depois de cear, olha aí o detalhe, tomou o cálice dizendo, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então um separado do outro. Isso aí fica claro. O pão sem fermento, o vinho sem fermento. É o pão integralzinho, é o pão feito sem preparação com fermento, e o vinho, suco da uva integral sem fermento, tá? Sem ser alcoólico. O vinho natural, suco da uva. E ele recomenda no verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Gente, parando nesse versículo, eu pergunto para você, quem é uma pessoa que seria digno de comer o corpo e beber o sangue de Cristo? Alguém seria digno disso? É possível alguém ser tão santo, estar num nível tão grande de intimidade com Deus, que ser digno do corpo e do sangue de Cristo? Lógico que isso não é possível. Todas as pessoas, diante da santidade de Cristo, por mais bem que a pessoa esteja espiritualmente, mas diante da santidade de Jesus, ela se torna indigna, ela se torna imperfeita. Então, no momento da Santa Ceia, é um momento de reflexão. Eu, como pastor, chego ali no momento da Santa Ceia, eu começo a meditar, começo a buscar dentro de mim, começo a fazer um autoexame e eu descubro indignidade. Aí o apóstolo explica assim no verso 28, olha só, estou lendo 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, cada pessoa que entra na igreja no momento da Santa Ceia deve fazer um autoexame. E quando fizer assim, vai descobrir que não é digno, vai descobrir algum pecado, vai descobrir falhas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e olha que não é o pastor que tem que examinar a ovelha, não é o pastor que examina o obreiro, é um autoexame. Cada pessoa, juntamente de Deus ali, ela e o Espírito Santo, tem que fazer esse autoexame. E sempre vai descobrir falhas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que isso quer dizer? Que você vai fazer o autoexame, vai descobrir falhas e mesmo assim vai comer e beber. Não existe essa de dizer, pastor, eu estou em pecado, então eu vou deixar de tomar a Santa Ceia. Não, tá errado.
O propósito é exatamente esse, é você comer e beber para fortalecimento espiritual. Agora, a palavra que deve se cumprir na sua vida é a mesma que o Senhor Jesus diz para aquela mulher pega em flagrante de adultério, quando ele diz para ela, vai e o quê? Não peques mais. É isso que deve acontecer. Então você chegou na igreja Santa Ceia, faça o autoexame, descubra com a ajuda de Deus todas as áreas da sua vida que precisam de mudança, tome a Santa Ceia para fortalecimento espiritual e a partir daquele momento saia e não peque mais. Pastor, não, mas meu problema é porque eu estou amaziado, não casei ainda. Tome a Santa Ceia, saia da igreja, né, termine o culto, não sair no sentido de abandonar, mas termine o culto, volte para casa, fique em santidade ali com a sua, então é namorada, porque se não casou ainda é namorada, procura o cartório, faça o casamento, procura um pastor, faça a união espiritual, aí pronto, está resolvido o problema. Quando você diz assim, eu não estou tomando a Santa Ceia porque eu estou amaziado, só um exemplo, tá? Em outras palavras, você está dizendo, eu prefiro o pecado do que Jesus. Eu não tomo a Santa Ceia porque eu não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, sou brigado com ele há muitos anos. Em outras palavras, você está dizendo, eu prefiro ficar magoado com meu pai e com a minha mãe do que Jesus. Você precisa abandonar o pecado e precisa seguir a sua fé. Acreditar no poder do Evangelho no sentido de trazer restauração para a sua vida. Você não pode ficar perdendo Santa Ceia dessa maneira. Tome a Santa Ceia, participe do corpo e do sangue de Cristo, vá e não peque mais. Esse é o real propósito por trás da verdadeira fé. Ele ainda diz, olha, verso 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que a palavra está dizendo? Se você ir lá, participar da Santa Ceia, comer e beber, e sair dali e continuar na mesma velha prática, aí você não discerniu o que aconteceu ali, você não buscou entendimento espiritual do poder do corpo e do sangue de Jesus. Aí você está preferindo continuar na prática do pecado e participante do corpo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo explica no verso 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem espiritualmente falando, aquela pessoa que está tão enfraquecida que é como se ela estivesse apagada, sabe, não consegue se levantar na fé. Entenda esse propósito, não perca nenhuma Santa Ceia. Se você tem deixado de participar do corpo e do sangue de Cristo por qualquer tipo de pecado, abandone a prática do mal, restaure-se com o Senhor, comece a tomar novamente a Santa Ceia de Cristo, porque é extremamente importante para a sua vida espiritual. Eu vim trazer essa mensagem hoje porque eu acredito que é talvez a prática mais importante na vida de um cristão dentro da fé, porque é o que vai trazer o fortalecimento, é você se encher de Jesus para continuar seguindo adiante pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então continue participando. Não vai dar tempo de encerrar toda a leitura, eu quero encurtar um pouquinho o material. Depois você pode ler todo o restante de 1 Coríntios 11 e você vai ver mais acerca da Santa Ceia. Mas lembre-se disso, a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. E nessa quinta-feira, o Senhor Jesus está instituindo a primeira Santa Ceia, porque ali não era mais o cordeiro, o animal simbólico do Velho Testamento, mas agora você está ceando junto do próprio Cristo. Agora o Cordeiro de Deus está vivo pelos séculos dos séculos e habita dentro de você. Esse é o verdadeiro fortalecimento espiritual, é o que traz para a gente a redenção. Você precisa entender a importância desse propósito. Amanhã é sexta-feira da Paixão, é a Semana Santa já encerrando, domingo é domingo de Páscoa. Creia no poder da morte e ressurreição do Senhor Jesus para fortalecer a nossa fé para todo sempre, nos levando aqui de glória em glória até o último dia em que entraremos no reino celestial e lá viveremos para sempre com Ele. Amém? Eu quero orar hoje para que Deus te dê forças. De repente você está aí há tanto tempo, não consegue participar da ceia de Cristo por qualquer motivo, mas hoje Deus vai fortalecer a sua fé e vai trazer restauração sobre a sua vida. Vai tirar dessa escravidão e trazer para uma verdadeira liberdade
em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar, porque orar é falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por toda a graça que tem derramado sobre a nossa vida, por todo o poder. Te agradecemos porque o teu poder está sobre nós a cada dia. O Senhor é o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro que tira de Deus, que tira o pecado do mundo. Te louvamos, te bendizemos pela graça manifestada em nossa vida e declaramos hoje, meu Deus, um fortalecimento espiritual sobre a vida de cada pessoa que escuta essa mensagem. Fortalece, abençoa, traz, meu Deus, algo do céu para a vida dela, para que ela consiga vencer de uma vez por todas esse pecado. Eu sei que tem muitas coisas que nos envolvem, que nos seguram, que nos prendem e impedem a gente de viver o verdadeiro mover de Deus nas nossas vidas. Mas hoje nós declaramos falida toda a obra do inimigo e declaramos desde já que a vida espiritual vai sofrer uma guinada, uma novidade agora, um verdadeiro propósito de conversão, para que essa pessoa seja tão abençoada que ela consiga de uma vez por todas mergulhar nos rios da fé e encontrar forças, uma passagem daquela escravidão para a liberdade que só o Senhor Jesus pode oferecer. Graças te damos por isso, meu Deus, e profetizamos tudo isso em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Pessoal, e eu quero agradecer por todas as pessoas que estão nos ajudando nesse intuito, nesse trabalho de divulgar as redes sociais. Olha, pode divulgar à vontade, pode compartilhar. Se você curtir esse vídeo, você dá uma força enorme para o nosso ministério. Se você se inscrever no nosso canal, aí é uma força maior ainda, caso você queira ajudar ainda mais, e pode compartilhar para o maior número possível de pessoas que você conseguir, porque essas ministrações, elas têm sido uma ferramenta de evangelismo. Use para divulgar, o material é gratuito. Eu quero que você utilize dessas ferramentas, dessas redes sociais, como ferramenta de evangelismo. Ajude o nosso Ministério AMAI a espalhar a palavra de Deus por toda a internet. Te agradeço desde já, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.